Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje para começar uma parte muito importante do nosso curso, que versa sobre um tema que é muito frequente nas provas de concursos, é muito frequente no nosso trabalho como médico legista, corresponde aí a quase 90% da totalidade de tudo que é feito dentro do IML. Eu quero falar hoje com vocês sobre lesões corporais. Nós vamos iniciar falando sobre lesões corporais, lembrando um pouquinho de onde isso está escrito. Qual é o livro que pauta sobre o que é crime de lesão corporal? Vocês estiveram aí conosco nas lives semanais e perceberam que dois livros não podem faltar na cabeceira do médico legista: o Código Penal e o Código de Processo Penal. E é por isso que a gente pediu para vocês gravarem esses dois livros, porque o crime de lesão corporal ele está assim definido no Código Penal, naquele livro que serve para nós como os 10 mandamentos dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. E como é que está escrito lá lesão corporal? O que é lesão corporal? Quando eu posso falar que alguém cometeu lesão corporal contra outro alguém? Pois bem, no Código Penal é dessa maneira que nós temos definido o crime de lesão corporal. Então, ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa. Logo, a gente percebe aqui que para ter o crime de lesão corporal propriamente dito, eu preciso de duas figuras. A primeira figura da pessoa que vai ofender alguém e a pessoa do ofendido. Sem as duas figuras, eu não consigo falar em crime de lesão corporal, correto? E lá no Código Penal está descrito para nós, está definido para nós que a pena prevista para esse crime, ela pode variar de 3 meses a 1 ano de detenção. Beleza, professor. Então, toda lesão corporal vai ter a pena definida nessa janela de 3 meses a 1 ano? Bem, não é bem assim. Essa é a pena base para esse crime de lesão corporal. Toda vez que alguém ofender a integridade física ou a saúde de outrem, nós vamos começar daqui o cálculo da pena. O juiz vai começar por aqui o cálculo da pena. E onde que entra aqui o trabalho do médico legista? E qual a função do médico legista nesse cenário aqui? O médico legista ele atua aqui exatamente no sentido de tentar provar, materializar que houve ofensa contra a integridade física de outra pessoa ou contra a saúde de outra pessoa e, ao mesmo tempo, fornecer elementos ao julgador para que ele calcule a pena nesse intervalo de 3 meses a 1 ano e, em algumas situações, inclusive, essa pena pode ser majorada, ela pode ser aumentada, a gente vai já discutir como isso vai acontecer, correto? Então vamos lá, interessa para a perícia, nesse cenário de lesão corporal, em primeiro lugar, conseguir materializar a ofensa, provar que a ofensa aconteceu, fazer nexo causal entre o que a gente observa na perícia e o que nos foi contado, o que está sendo investigado. Em segundo lugar, quais as repercussões dessa ofensa, a gente tentar estudar as consequências dessa ofensa. E em terceiro lugar, letra C, o meio vulnerante empregado na execução dessa ofensa, no ato dessa ofensa. Sobre meio vulnerante nós teremos algumas aulas, isso é o grosso da medicina legal, chove em prova, questão sobre meio vulnerante. Então hoje, nesse momento aqui, nós vamos nos limitar a discutir um pouquinho a repercussão, e é exatamente a repercussão, é esse ponto que vai permitir para nós ajudar o juiz a aumentar ou não a pena prevista ali no Código Penal inicialmente para 3 meses a 1 ano. De que maneira isso vai acontecer, professor? Pois bem, vejamos, o Código Penal, no artigo 129, o mesmo artigo que define para nós o que é lesão corporal, no parágrafo 1º está lá definido o seguinte, que se dessa lesão corporal resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto aqui por último, essa pena ela pode ser aumentada. Ela pode ser aumentada e passa a ter um intervalo previsto de 1 a 5 anos de detenção. Então, a pena que era de 3 meses a 1 ano passa para 1 ano a 5 anos de detenção, correto? E no parágrafo 2º do mesmo artigo do Código Penal Brasileiro, artigo 129, está previsto ainda que se dessa lesão corporal resulta incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto, essas 5 situações podem fazer com que a pena, que inicialmente era de 3 meses a 1 ano, no parágrafo 1º passou de 1 a 5 anos,
agora no parágrafo 2º ela pode se transformar em 2 a 8 anos de pena de reclusão. Logo, vocês perceberam que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º trazem para nós uma lista de situações, uma lista de consequências, uma lista de resultados que pode obrigar o julgador a ter que aumentar a pena. Então ela deixa de ser de 3 meses a 1 ano e pode chegar até 8 anos de reclusão. E por último, no parágrafo 3º, está prevista a situação mais complexa, a situação mais grave depois de uma lesão corporal. E é o fato de que essa lesão corporal resulte em morte. Então, se a lesão corporal resultar em morte e as circunstâncias permitirem entender que o autor não queria matar, essa não era a intenção dele, ele não queria provocar a morte, ele vai ser penalizado pelo crime de lesão corporal e aí, seguido de morte, a pena que era lá de 3 meses a 1 ano passa para 4 até 12 anos. Vocês vejam que só vai agravando. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Quem for ler o artigo 129 do Código Penal vai perceber que lá o Código traz somente a classificação lesões corporais graves. E para o Código Penal, lesões corporais graves são aquelas contidas lá no artigo 129, parágrafos 1º, 2º e 3º. Mas nas provas e nos simulados, nos exercícios que nós vamos fazer, e até em alguns livros de medicina legal, é comum ver a classificação dividida em lesão corporal leve, lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima. Como é que esses livros definem isso? Como é que esses exercícios, essas questões cobram isso? Bem, em termos didáticos, qualquer lesão corporal que não resultou nenhuma consequência prevista nos parágrafos 1º, 2º e 3º é considerada por esses autores como uma lesão corporal leve. Aquilo passageiro que não vai trazer grandes comprometimentos a longo prazo, que vai se resolver rápido, é a lesão corporal leve. Tudo que acarretar o resultado previsto no parágrafo 1º, todas aquelas situações do parágrafo 1º, é considerada por esses autores como uma lesão corporal grave. E as situações que a gente acabou de citar aqui, previstas no parágrafo 2º, são consideradas as lesões corporais gravíssimas. Então, cuidado com isso. Em prova e exercício é muito comum ler lesão corporal leve, grave e gravíssima. Mas no Código Penal isso não existe. Então, para o médico legista, em função de médico legista, não faz o menor sentido falar em leve, grave e gravíssima. Mas para você que está ainda numa fase de ser aprovado em concurso para vir trabalhar conosco, nessa etapa do lado daí, você precisa prestar atenção em lesão corporal leve, grave e gravíssima e entender assim, memorizar assim, para poder acertar as questões da sua prova. Perfeito? Eu espero que não sobre confusão sobre isso. Se restar ainda alguma dúvida, estamos disponíveis no Telegram em tempo integral para te ajudar a entender isso, certo? Então, leve, grave e gravíssima é para prova, não para sua vida de médico legista. E por último, eu queria aqui deixar para vocês disponível um mapa mental para ajudar naquela revisada do final de semana, aquela revisada rápida até nas vésperas da prova, para você não perder muito tempo assistindo aula. Fica aqui o mapa mental. Então, da lesão corporal, em primeiro lugar, o médico legista precisa comprovar que existiu a ofensa, ele precisa materializar essa ofensa. Em segundo lugar, a gente vai trabalhar os agentes vulnerantes, essas duas estão aqui embaixo, porque isso vai ser motivo de outras aulas, de outros capítulos aqui do nosso estudo. E hoje eu queria que vocês prestassem atenção nessa parte superior dos nossos slides, repercussão. Vejam aqui, repercussão, repercussão e repercussão. Parágrafo 1º, se resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função e, por último, a aceleração de parto. Já no parágrafo 2º, aqui no meio, ó, as graves, lesões graves que na prova viram gravíssimas. Incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e, por último, o aborto. Aqui embaixo, só para vocês lembrarem que a pena ela aumenta. A original é de 3 meses a 1 ano, no parágrafo 1º, 1 a 5 anos, no parágrafo 2º, 2 a 8 anos e, se resulta a morte, de 4 a 12 anos. Perfeito, pessoal? E agora você deve estar se perguntando, professor, mas como é que eu entendo cada coisa dessa? O que é uma incapacidade para ocupação habitual por mais de 30 dias? Não se apavore, na nossa próxima aula nós definiremos de uma por uma essas agravantes do crime de lesão corporal e eu tenho certeza que vai ficar muito fácil para você.
Mas ainda assim, se não ficar fácil, a gente tem disponível o Telegram em tempo integral para conversar com você e tentar facilitar ao máximo a sua vida. Beleza? Até mais, pessoal. Muito obrigado.